Daí, pessoal, mais uma resolução. Construa o gráfico de f de x igual módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 3. Então, aí, construir o gráfico de uma função modular. Esse gráfico ele tem uma certa complexidade na sua construção. Tá? Envolve aí alguns cuidados. Tá? Então, eu vou começar assim. Ó. Primeiro, eu vou pensar, olha só, aqui, analisando os módulos de forma individual. Então, vou pegar esse aqui, ó. Botar aqui, olha só, para módulo de x menos 1, tá? O que acontece na análise do módulo de x menos 1? Acontece o seguinte, ó, que o módulo de x menos 1 é igual ao próprio interior, né, igual ao próprio x menos 1, se esse interior aqui for positivo. Ou seja, se x menos 1 for maior, positivo, né, ou no mínimo igual a zero. Ou seja, quando que acontece isso? Vem aqui, passa para lá, esse 1 quando x for maior ou igual a 1. Então, o módulo de x menos 1 eu vou igualar ao próprio x menos 1 quando o x for maior ou igual a 1. É como se aqui fosse a minha condicionante. Ó. Certo? Fosse a minha condição, a minha condicionante. Ainda para x, módulo de x menos 1. O módulo de x menos 1 é igual a todo ele ao contrário, né? Trocando o sinal, então menos x mais 1, quando? Bom, se aquele interior ali fosse negativo. Se isso aqui, ó, fosse menos. Ou seja, se x menos 1 fosse negativo, menor que zero. Então, a condicionante é que x seja menor do que 1. Então, quando x for maior ou igual a 1, eu uso x menos 1. Quando x for menor que 1, eu uso menos x mais 1. Tá? Então, aí é isso que é a minha... Tipo, quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra. Tá? Então, quem define isso é a raiz ali do interior do módulo. Vamos fazer agora para o outro módulo, tá? Para o x menos 3. E aí, como fica? Eu tenho... vamos botar aqui... Agora para o módulo de x menos 3. Então acompanha, olha só. O módulo de x menos 3 será igual ao próprio x menos 3 quando ele é positivo ali dentro. Ou seja, se x menos 3 for positivo ou no mínimo igual a zero. Isso me leva, isolando o x, que x tem que ser maior ou igual a 3. Então, se o x for maior que 3 ou igual a 3, eu uso x menos 3. Agora, eu também posso pensar que o módulo de x menos 3 é igual aos sinais trocados, né? Menos x mais 3. Mas quando que acontece isso? Quando esse interior aqui, ó, é negativo. Ou seja, x menos 3 é menor que zero. A condicionante, então, será x menor que 3. Deixa eu botar aqui, ó, se x menor que 3, x menos 3 menor que zero. Então, eu tenho um levantamento de quando que eu uso um, quando que eu uso outro. E agora eu faço aqui ainda, né, uma espécie de cálculo das raízes de cada módulo aqui. Então isso é bem simples, as raízes. Ó. As raízes eu tenho x menos 1 igual a zero, portanto x é igual a 1. E a outra é x menos 3 igual a zero, portanto x igual a 3. Então as raízes são 1 e 3. Por que eu fiz isso? Porque a partir dessas raízes eu vou fazer uma espécie de um esquema, olha só, um desenho. Ó. Eu vou colocar aqui
uma linha pontilhada, uma linha horizontal, não vou pontilhar, vou botar uma linha contínua. Vou colocar aqui uma linha e vou, mas que coisa, e vou colocar a linha e vou posicionar essas raízes aí em cima dessa linha. Quais são as raízes? 1 e 3. Então eu vou abrir um espacinho aqui, olha só. Vou botar o 1 aqui e vou botar o 3 por aqui. Então olha só. 1 e 3. Então olha só, em relação à primeira lei, tá? Em relação ao primeiro módulo aqui, ó. Eu tenho o que aí? Eu tenho que eu vou usar x menos 1 quando o x for maior ou igual a 1. Então quando o x for maior ou igual a 1, eu uso x menos 1. Então maior ou igual a 1 aqui, eu vou usar x menos 1 aqui e vou usar x menos 1 aqui. Porque nesses dois pedaços eu tenho um x maior ou igual a 1. Estou me guiando por essa lei aqui. Certo? E quando que eu vou usar menos x menos 1? Quando o x for menor que 1, ou seja, aqui atrás. Ó. Então aqui atrás eu uso menos x mais 1. Ok, posicionei em relação ao primeiro módulo. Agora em relação ao segundo módulo. Quando que eu uso x menos 3? Quando x for maior ou igual a 3. Daí eu uso então x menos 3. Então será nesse intervalo aqui, ó, maior ou igual a 3. Então eu uso aqui x menos 3. Quando o x for menor que 3, aí eu uso esta lei. Olha só, quando o x for menor que 3, ou seja, antes do 3, eu uso menos x mais 3. Então aqui vai ser menos x mais 3, né, porque está antes do 3. E aqui também menos x mais 3, porque também está antes do 3. É como se eu fizesse aqui, ó, uns divisão aqui em 3 regiões. Como eu tenho aqui, ó, soma de módulos, eu vou fazer a soma aqui normal. Então aqui eu tenho a soma. Menos x com menos x, menos 2x. 1 mais 3, 4. Está aqui uma lei. Menos x com mais x aqui vai cancelar. Menos 1 com mais 3, 2. X, aqui vou somar também. Ó, x mais x, 2x. Menos 1 com menos 3, menos 4. E aí eu tenho as 3 leis respectivas de cada região do x. Olha que legal. Aqui eu tenho uma lei, aqui eu tenho uma outra e aqui eu tenho uma outra. E dá para verificar já, ó, que quando o x estiver entre 1 e 3, ó, nesse miolo, os y valerão 2. Ó. Então aqui a lei é 2, é um pedacinho de uma função constante. Quando o x estiver antes do 1, eu uso a lei menos 2x mais 4. E quando o x estiver depois do 3, eu uso a lei 2x menos 4. Aí é como se fosse, portanto, como se fosse construir o gráfico de 3 funções, né, no mesmo sistema. Tá? Bom, então agora nós vamos para a construção do gráfico. Tá? Então deixa eu colocar aqui os eixos. Assim, ó. Tá? Vamos ver se vai ser bacana fazer por aqui. Então vamos pensar assim, ó. Os meus limitadores, né? 1 e 3. Então aqui eu vou botar 1, 2, 3. O que eu já sei, ó? Que entre 1 e 3 eu tenho o valor 2. Então já posso fazer o gráfico, ó, se eu considerar aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5, espero que seja suficiente essa numeração aí. Então, entre 1 e 3, eu tenho esse pedaço de gráfico aqui. Olha só. Tenho isso aqui, ó. Opa, não aqui. Aqui, ó. Valendo 2. Então, essa linha azul que eu coloquei significa isso aqui, ó. Que entre 1 e 3, eu tenho os valores valendo 2. Depois aqui, ó, depois do 3, eu tenho essa lei para aplicar. Então, vou ter que fazer o gráfico aqui, ó. Nessa região aqui, eu vou fazer o gráfico de 2x menos 4. E nessa região aqui atrás, de menos 2x mais 4. É como se fosse isso. Tá? Então, olha só. Vamos pegar essa aqui que eu acho que tá mais fácil. 2x menos 4. Tá? Fazer um rascunho, acho que aqui embaixo. Ó. 2x menos 4 igual a 0. Eu tenho que 2x é igual a 4. X é igual a 2. Então, a reta dessa função corta o x no 2. Então, vai cortar aqui, ó. E, ao mesmo tempo, vai ter como termo independente o menos 4. Que significa o quê? Corte no y. Então, a partir dessas duas informações, desse ponto, corta o x no 2, e do corte no y, que é o menos 4, então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então aqui é o menos 4, então ficaria assim, ó, a reta seria assim, da função 2x menos 4, seria isso aqui, ó, passando aqui, passa por aqui e vai embora, é ou não? Só que, na realidade, isso é a função de 2x menos 4, mas a gente viu que entre 1 e 3, na realidade, já tem aqui a parte da função, que é y constante igual a 2. Então, essa parte de baixo aqui, ela está a mais, ó, eu tenho que apagar essa parte de baixo. Então, vou retirar. Ó, então, na realidade, fica o quê? Fica só, ó, me guio por aqui, ó. E aí eu tenho assim, ok? Para fazer o outro lado, a mesma coisa. Eu vou usar agora menos 2x mais 4. Então, menos 2x mais 4 igual a 0, vou achar a raiz. Menos 2x igual a menos 4. E aqui eu tenho x igual a menos 4 dividir por menos 2, x igual a 2. Ó, a mesma raiz. Quer dizer, vai passar aqui no 2 também. Ó. Então, é a mesma raiz 2. E o termo independente, eu estou vendo que é 4. O termo independente é igual a 4 positivo. Isso significa o quê? O corte no y. Então, é uma reta que passa no 2 e corta o y aqui no 4. Então, a reta completa, ela seria isso aqui, ó. Passa no 4, passa aqui, ó, e vem para cá e vai embora. Só que a gente viu que não pode, por quê? Depois do 1 aqui, eu já tenho a função aqui, ó. Já tenho a função construída. Então, na realidade, eu tenho que apagar, eu tenho que retirar essa parte aqui de baixo. Então, refaço o desenho. E aí, eu sei que essa parte de baixo, eu vou só pontilhar ela, né? Só para usar como referência aqui, ó. Ó. E aqui ela segue. E aí tá o gráfico da função, então. Tá? Então não é uma coisa assim muito simples, né? Fazer o gráfico desta função modular aí. Então vou retomar os passos contigo rapidamente. Ó. Primeiro eu analiso módulo a módulo. Então, para x menos 1, que é o primeiro módulo, ele será o próprio interior x menos 1. Se esse interior é positivo, portanto, x menos 1 é maior que 0, que é positivo, e isola x maior que 1, maior ou igual. Então, se o x é maior que 1, tu usa isso. O interior do módulo de x menos 1, troca os dois sinais, é menos x mais 1, quando esse interior aqui for negativo, ou quando x menos 1 menor que 0. Isola o x menor que 1.
Ou seja, quando x for menor que 1, tu vai usar essa lei. Aí aqui embaixo, mesma coisa, x menor que 3, módulo de x menor que 3, é o próprio x, módulo de x menos 3, é o próprio x menos 3, ou seja, é o próprio interior, se eu estou pensando que isso aqui é uma coisa positiva. Então, é x menos 3 se x menos 3 maior ou igual a 0, portanto, x maior que 3. Ok? Então, quando x for um valor maior que 3, eu uso essa lei, x menos 3. Está aqui, ó. Quando x é maior que 3, ó, esse pedaço, eu uso a lei x menos 3, está aqui embaixo, ó, x menos 3. E quando eu pensar que o interior aqui é negativo, então eu mudo os sinais de dentro, menos x mais 3. Então é menos x mais 3 quando aqui dentro é negativo. O que significa aqui dentro negativo? X menos 3 menor que 0. Isola, x é menor que 3. Então quando x estiver menor que 3 for antes do 3, daí eu uso essa lei, ó, menos x mais 3. Está aqui, ó, menos x mais 3 e menos x mais 3, antes do 3. E aí então, calculo as raízes, monto a reta aqui dividida em setores, né? 3 raízes 1 e 3. E aí vou localizando de acordo com as condicionais aqui que eu encontrei. As 4 condicionais aqui, ó. Aqui eu tenho uma do segundo módulo, outro do segundo módulo, aqui do primeiro módulo e aqui do primeiro módulo também. Então eu pego essas 4 condicionantes aí, 4 limitadores, como queira, né, e vou posicionar aqui. E aí depois eu faço a soma, né, já que é soma de módulos, eu vou somando. Somo na vertical, ó. Somo aqui na vertical e aqui na vertical. Com isso eu descubro as 3 leis por região e aí construo o gráfico. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Antes de finalizar, eu fiz esse gráfico de uma forma um pouco melhor, né, num plotador, num software que constrói gráfico, no GeoGebra, todo mundo conhece, né? E aí ficou assim, ó. Ó, aí está o gráfico mais perfeito, tá? Ok. Bom, então retornando, espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço, obrigado pela visita. Continuem estudando, que vale a pena, e até a próxima.